Pessoal, boa tarde. Então vamos aqui para a nossa segunda reunião estratégica do edital da Cefa Pará. Então a gente está com um pouco mais aí de 2 semanas para a P1 e depois um intervalo de uma semana para a P2. Essa vai ser uma reunião rápida, a gente vai ter pelo menos mais uma, mas o objetivo aqui é traçar aqui um ponto estratégico nesse momento agora, considerando aí o nível da turma, né? Então indo aqui rapidamente para aquela nossa planilhazinha em que a gente tem aí, né, os principais pontos do edital, tem o edital verticalizado tanto para auditor quanto para o cargo de fiscal. E aqui eu relembro um pouco a respeito da dinâmica da prova, né? Então a gente vai ter aí, né, duas provas em finais de semanas ali consecutivos, e o nosso principal desafio nessa prova é o quê? É conseguir um mínimo lá de 40% em cada disciplina. Então, algumas eles meio que condensou, né? A gente tem esse combo aqui de administrativo, civil e penal, e também tem um combo de matemática financeira e estatística, né? E o diferencial entre a prova de auditor e fiscal seria a matéria de auditoria, que é exclusiva para auditor, e a matéria de contabilidade avançada e de curso. Uma pegadinha aqui, só um detalhe, porque no para fiscal, embora ele fale que é só a contabilidade geral, tem tópicos da contabilidade avançada, tá? Mas, de toda forma, a gente vai ter duas provas parecidas. E aí, pessoal, até pegando aqui, ó, primeiro pegando aqui a estatística para a prova de auditor, o que que acontece? Se você observar aqui, as disciplinas que a gente tem assim, o menor peso seria economia regional, administração pública e ética. Beleza, 10 questões cada uma. Só que aqui tem aquele detalhe, a gente precisa acertar pelo menos 4 questões dessa daqui. Além disso, em direito civil, né, que pega o empresarial, o penal, também a gente tem que fazer um mínimozinho aqui. Então, aqui a gente tem que fazer 10 questões. Então, acaba que é importante a gente estudar, né, um pouco dessas matérias, tá? Da mesma forma, né, o pessoal do fiscal, né, também vai ter aqui a administração pública e economia, e vai ter a parte do civil, empresarial, penal. E o que acontece hoje, pegando a realidade da turma como um todo, né, até o aluno mais avançado, ele não conseguiu passar ali por todas as matérias, e é fundamental que a gente, né, tenha que, pelo menos, ver ali um pouquinho de cada dessas que tem um peso, né, ou melhor, que tem uma necessidade de você tirar os 40%, tá? Então, até por que que eu ainda não avancei aqui com a nossa próxima etapa. O objetivo da próxima etapa, nossa, é que a gente possa estar fazendo uma revisão geral por meio de questões, principalmente ali do passo estratégico, vai fazer questões de todas as matérias, tá? E as questões que tem da FADESP também, né? A gente não tem um banco muito grande e tal. Essa é a ideia. Só que para isso é fundamental que o aluno tenha estudado, né, pelo menos um pouquinho daquelas outras matérias que tem um peso menor, mas que a gente tem que alcançar os 40%. Então a gente não tem nenhum aluno que está ainda tão bem nessa realidade. Então qual que é a ideia? Antes da gente pular para a etapa 2, que o objetivo é a gente começar no início da semana que vem, eu estou propondo aqui uma transição entre essa etapa 1 e 2, com o objetivo de quê? De que você possa dar um upgrade, aí, dar uma acelerada nessas disciplinas que você estudou menos. Porque não adianta nada você mandar benzão nas outras se você não conseguir os 40% em administração, os 40% em economia, tá? Então, como é que vai funcionar aqui? Então, a gente vai ter um próximo vídeo no início da semana que vem para falar da etapa 2 e a etapa 3 e 4, que o objetivo é a gente fazer pelo menos um simulado e ali sempre próximo da prova, tá fazendo ali também uma revisão ali pelos principais assuntos, uma revisão mais livre, né? Mas agora essa etapa de transição. Então eu vou mostrar para vocês direto como é que vocês vão proceder dentro da plataforma, tá? Porque isso aí vai depender do estágio de cada aluno. Então vamos lá, vocês podem ver aqui então, né, que aqui na nossa planilhazinha a gente tem lá os pesos e estatísticas. Então o primeiro passo, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá na plataforma, esse aqui é real, tá? É de um aluno. Se ele vir aqui no meu progresso do plano, eu estou vendo aqui, ó, esse aluno aqui é um dos que está mais adiantado, né? Então, ó, português, direito tributário, administração, ele já avançou ali, pô, legal, tal, TI. Só que quando eu vou chegando mais pro final, eu vou vendo que teve algumas disciplinas que ele ainda viu pouca coisa. Então, por exemplo, civil, ele só viu 2 aulas, né? Empresarial, beleza, falta uma, mas penal ele só viu uma aula. Estatística, ele também só viu uma aula. Então, o que acontece? Deixa eu até, talvez vocês não estejam vendo tudo aqui, ó, subir um pouquinho. Estatística, ele só viu uma aula. Então, qual que é a ideia aqui? É esse aluno, né? Cada um de vocês fazer meio que um diagnóstico e ver aqui, olha, quais são as matérias que, tipo assim, eu não vi nem metade, né? Que eu tô devendo muito aqui. E aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar elas no seu ciclo. Agora, você vai ajustar o seu ciclo para que elas apareçam mais vezes, tá? Ela apareça mais vezes dentro do seu ciclo e até no lugar das outras. Para que você possa, então, ir para a próxima fase, que é uma revisão por questões. Então, como é que você vai fazer essa alteração? Porque eu sei que tem alunos que, às vezes, o cara tem uma bagagem já da matéria, ou está estudando por fora e não lançou, ou pegou um resumão ali e vai resolver só fazer questões. Então, assim, cada um sabe mais ou menos como é que está o seu nível ali. Mas em especial para essas matérias complementares, que seria economia, administração pública, civil, penal e empresarial,
que ali é o gargalo da galera que entrou com os que entrou no pós-edital com os pré-requisitos mínimos, né? Então seria mais ou menos ali o que vai ser comum. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui vir na aba Meu Plano, vão vir aqui editar ciclos de matérias. O que é isso aqui? Isso aqui é o seu ciclo de matérias lá, como é que aparece. Então, até como é que eu organizo lá o plano? Nesse formato aqui, ele vai aparecer o quê? Uma aula de cada disciplina nessa ordem aqui. Então, aparece um de tributário, depois um de legislação tributária, tecnologia da informação e tudo mais. Né? Aqui não aparece a ponta do mouse, mas, por exemplo, se eu mudar aqui, ó, peguei matemática financeira e colocar lá em cima, veja que ele subiu, ou seja, matemática financeira vai aparecer uma aula antes no ciclo. Ah, se eu quisesse que matemática financeira aparecesse 2 vezes, é só eu vir aqui nessa parte superior e eu arrastar aqui e eu colocar. Ele vai lá para o final inicialmente, né? Aí eu subo aqui e eu ajusto aqui a ordem. Então, isso aqui é a sequência do ciclo. Então, nesse caso aqui, vai aparecer 2 aulas de matemática financeira. Se eu descer, vai aparecer uma de matemática financeira, depois uma de tributário, depois uma financeira, aí vai seguindo uma de cada e depois volta para o início. Então, essa daqui é a dinâmica do seu ciclo. Aquela matéria que você já terminou, logicamente, ela para de aparecer. Mas aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Então, tá lá o ciclo de vocês, beleza. Você vai selecionar, então, aquelas matérias que você vê que você precisa continuar estudando agora antes de ir para a revisão geral. E dessas matérias você vai, né, ó, assim, quais que eu estou ali mais atrasado? Não, pô, beleza, vi nada de administração pública, vi nada de economia, show. Você vai pegar e você vai pegá-las no seu plano e você vai colocá-las no começo, você vai subir. Então, vamos supor aqui que no caso, esse aluno aqui, que é o que a gente tinha visto, né? Ele precisava ali, economia ver mais um pouco, direito civil, penal e empresarial. Coloca lá no início do ciclo, tá? Aquelas matérias que você já viu, tipo assim, cara, essa daqui eu não vou estudar mais assunto novo, você vai lá e você sai excluindo. Ah, não, cara, já vi tudo de contabilidade, ou português, ou constitucional, essas daqui eu já vi. Você vai pegar e você vai remover do seu ciclo. Naturalmente, você só vai ficar com algumas matérias aqui, show. Aí você vai ver, ah, não, cara, acho que eu vi que eu ainda vou estudar assunto novo, vão ser essas daqui. O restante, um abraço. A gente tem uma peculiaridade só em legislação tributária, que eu vou até rapidinho só mostrar aqui, aquela aba lá que tem que falta liberar lá ainda algumas aulas, tá? Faltam ser liberadas algumas aulas. Então, naturalmente, você mantém legislação tributária no seu ciclo até pelo peso que ela tem, tá? Mas aí as outras você já pode meio que já matando ali para excluir. Então, beleza, cheguei nesse ponto aqui, reduzi meu ciclo. Se você quiser, por exemplo, cara, tem uma matéria aqui que eu quero que apareça mais de uma vez, né? Então você vai aqui em cima e você repete ela. Não, eu quero que o direito civil apareça mais de uma vez. Você arrasta, ou se você clicar em cima 2 vezes, ele já aparece lá embaixo, tá, pessoal? Até mais rápido. Cliquei em cima 2 vezes, ele joga aqui. Eu quero que ele apareça 2 vezes, tá bom? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele lá como a primeira vez. Depois vou colocar ele aqui depois de uma aula de empresarial e, e penal, ele apareça de novo. E depois eu quero que ele apareça lá depois de uma próxima aula, entendeu? Então, meio que a forma que eu fui colocando aqui, eu vou ter uma aula de civil, uma empresarial, penal, uma civil, matemática financeira, civil, legislação tributária e tal, e no final eu salvo. Na hora que eu salvar, aí a sua parte lá das tarefas vai ser reorganizada. Eu não vou salvar aqui, porque eu peguei realmente já de um aluno mesmo, então eu vou só sair, não vai salvar nada, tá? Mas no caso, se salvasse, ia ficar todo reordenado aqui, tá? Então, pessoal, a ideia agora é vocês fazerem esse ajuste, né? Cada um, falei, sabe a sua realidade, mas tenham em mente tipo isso, né? Vão vendo aqui em cada um, ó, veja os pesos aqui, veja o quanto você avançou na matéria, tá? Então, se você ver aqui, ó, fui aqui, meu desempenho, pô, progresso. Igual como vou passar de novo. Esse aluno já viu tudo em português, em tributário também. Administração pública falta só um pouquinho. Então, às vezes aqui, eu até seguraria ou deixaria ali, tá? Beleza. E depois vem, né? TI, ele já viu praticamente tudo, contabilidade geral, a tributária é bom manter, né? Mas aí, pô, constitucional, cara, só falta um bloquinho aqui, matemática financeira. Aí, matemática financeira poderia pegar mais uma aula, mas, pô, civil, empresarial, penal, eu já vi aqui que está mais deficiente, né? Estatística também vi muito pouco. E aí, meio que você vai fazendo, seleciona essas matérias, vai lá no ciclo, altera, e na sequência você salva lá e ele vai ordenar, tá? Então, faça isso para quê? Para que hoje, sexta, sábado, domingo, até mais ou menos segunda-feira aí, você possa dar o sangue, né? Para avançar ao máximo nesses conteúdos. Que aí, de segunda barra terça-feira, eu devo estar divulgando a nossa próxima etapa, que nessa próxima etapa, então até já antecipando aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar essa etapa 2, que vai ser uma revisão por questões, né? E vai fazer pelo menos
um simulado, tá bom, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar ou diretamente no grupo ou inbox, tá? E é isso, e vamos estudar.